Olá, boa noite. O meu nome é Noam Pondé, eu sou oncologista clínico do Hospital AC Camargo, especializado em câncer de mama e em desenvolvimento de novas drogas para o tratamento do câncer de mama. Eu queria agradecer a organização do primeiro Sinacam pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês hoje. Como eu comentei, eu sou especializado, além de câncer de mama, em pesquisa clínica, né? Ou seja, o processo pelo qual se desenvolve um novo tratamento para o câncer de mama. É algo que eu tenho estudado já por muitos anos. Tive a oportunidade de ficar 3 anos e meio na Bélgica, num dos grandes centros de desenvolvimento de novos tratamentos para câncer de mama. Então, hoje, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como que nós trazemos desde o conceito até o uso na prática clínica, até vocês poderem se beneficiar dele. Como que a gente faz isso com o remédio? Como que a gente traz o remédio através desse trajeto, tá bom? Espero que vocês achem tão interessante quanto eu acho. O primeiro ponto, onde começa o desenvolvimento de um remédio? Tudo começa com um conceito, né? Tudo começa com a compreensão de como funciona o câncer. Câncer é uma doença de células, como vocês já sabem, células que têm um comportamento alterado, e essas células podem ter esse comportamento por um sem número de transformações nos seus componentes, nas proteínas e no DNA que formam a célula, que são as duas moléculas principais que são responsáveis pelo comportamento de uma célula. Nos últimos 50 anos, se investiu muito em compreender melhor o câncer de mama, em entender como ele funciona no nível da célula. E isso se converte em novos tratamentos. Já desde os anos 90, que a gente tem se beneficiado, que cada vez mais mulheres têm se beneficiado de tratamentos que estão baseados nessa melhor compreensão de como o câncer de mama funciona do ponto de vista molecular. Então, tudo começa com um conceito baseado num racional molecular. Então, você encontra um alvo potencial, uma proteína, por exemplo, que tem uma função na célula do câncer. O grande exemplo disso é a proteína que está na superfície da célula de cerca de 20% dos cânceres de mama, que se chama HER2, que todas vocês devem conhecer e talvez algumas de vocês tenham um tumor chamado HER2 positivo. Outro exemplo é a PI3K, que é uma outra proteína que tem função fundamental nas células do câncer de mama. Então, tudo começa com um alvo terapêutico. Com base na compreensão de um alvo terapêutico, de como esse alvo funciona dentro da célula, qual que é o papel dele na célula do câncer, mas também, muito importante, qual é o papel desse alvo nas células que não são do câncer. Porque a gente sempre tem que lembrar que o câncer ele usa as vias normais que todas as células usam para sobreviver para ter uma vantagem. Então, por exemplo, por isso que as drogas que atingem a proteína HER2 também podem ser tóxicas para o coração, porque a proteína HER2 que o câncer usa para crescer também é usada pelo coração para sobreviver ao estresse constante de estar batendo. Então a gente sempre tem que ter isso em mente quando a gente está planejando uma nova droga. O que o alvo terapêutico dessa droga faz no câncer, mas também qual é o papel no corpo da mulher. Uma vez que você tem esse conceito bem desenvolvido, você parte para desenhar uma molécula para atingir esse alvo, tá? Uma vez que você tem essa molécula, ela passa por uma longa série
de testes. Quanto tempo dura do momento que você desenvolve uma droga até o momento que essa droga está no mercado, que essa droga está aprovada e disponível para que as mulheres possam usá-la. Isso dura mais ou menos 10 anos, às vezes até 15 anos, dependendo da droga. Então não é um processo rápido, infelizmente. Embora várias iniciativas recentes tenham sido tomadas para tentar acelerar esse processo, ele realmente continua sendo muito longo. Então, quais são esses obstáculos que essa droga tem que atingir, tem que ultrapassar para atingir o objetivo de chegar até vocês? A primeira coisa são os estudos que a gente chama de in vitro, ou seja, em linhas de células de câncer de mama no laboratório. Então, a gente expõe células do câncer de mama, criadas em laboratório, para ver se a droga faz o que é esperado, ou seja, mata essas células. Uma vez tendo sido feitos alguns experimentos demonstrando que essa droga é capaz de matar in vitro, a gente passa para a segunda parte do desenvolvimento, que é a testagem em animais, normalmente em ratos. Então, o que a gente faz? A gente desenvolve modelos de câncer de mama em ratinhos. Normalmente, o que a gente faz são ratos que são especialmente criados para ter problemas do sistema imune, para não ser capaz de combater um câncer. E a gente implanta células de câncer de mama de mulher nesses ratinhos. E a gente observa como que o remédio funciona neles, tá? Os testes in vitro e os testes em modelos murinos, ou seja, de rato, são o que a gente chama de fase pré-clínica, tá? O objetivo dessa fase pré-clínica, então, é ter a primeira evidência que a droga de fato funciona e, mais recentemente, a gente também começar a entender quando ela não funciona, por que ela não funciona. Porque é uma realidade que todos nós vivemos no câncer de mama. Tem remédios que funcionam para certas mulheres que não funcionam para outras. Tem remédios que funcionam por muito tempo para algumas mulheres e não funcionam por muito tempo para outras, infelizmente. Então, nos modelos laboratoriais, a gente já começa a ter os primeiros sinais do quais são as potenciais causas de resistência a esse remédio, para a gente entender como que a gente vai lidar com isso depois nas pacientes. Tendo demonstrado no laboratório eficácia, e infelizmente nem todos os remédios funcionam, né? Nem todas as boas ideias frutificam, a gente passa para a fase clínica do desenvolvimento. A fase clínica do desenvolvimento de uma droga é dividida em 3 etapas, que a gente chama de fase 1, fase 2 e fase 3. Tá? São estudos em seres humanos, em pessoas com câncer de mama. Tá? No estudo fase 1, que são estudos que normalmente incluem poucas mulheres, tá? Normalmente 20 a 30 mulheres, com câncer de mama normalmente metastático, já tendo recebido todos os tratamentos comprovados que a gente tem. A gente propõe para essas mulheres receber esse remédio experimental. Tá? O objetivo principal do estudo fase 1, além de potencialmente ajudar a paciente, é entender a droga, é entender se a droga tem algum sinal de que ela funciona no ser humano, porque o ser humano é muito mais complexo que os nossos modelos de laboratório, né? Um câncer numa pessoa é muito mais complexo também, então frequentemente coisas que funcionam no laboratório não funcionam na pessoa.
tá? E entender a toxicidade, né? Entender como que as mulheres toleram esse remédio. E, inclusive, quanto desse remédio a gente tem que dar, né? O fase 1 também tem esse objetivo, estabelecer a dose que depois vai ser dada nas fases subsequentes. Quando a droga se mostra algum sinal de eficácia e se mostra segura no estudo fase 1, a gente vai classicamente para o estudo fase 2. O estudo fase 2 é um estudo que já envolve normalmente 100, 150, até 200 mulheres, tá? E que também normalmente tem câncer de mama com metástase e que vão receber esse tratamento. Qual que é o objetivo da fase 2? O objetivo da fase 2 não só é expor mais mulheres para a gente ter certeza que o remédio é seguro, né, para avançar, mas também de ter um sinal mais intenso em relação à eficácia. Então, já é uma fase em que a gente vai olhar a capacidade dele de reduzir o câncer, reduzir as metástases, a gente já vai avaliar quanto tempo que as mulheres tomam esse remédio. Então, é uma fase onde a gente está tentando demonstrar que a droga é segura para tomar e que se ela funciona, tá? Se ela tem, de fato, um efeito para reduzir o tumor. Quando os remédios ultrapassam essa fase, né? Então, demonstram essa eficácia, a gente vai para o que a gente chama de estudo de fase 3. Os estudos de fase 3 são os mais complexos e maiores estudos realizados, tá? Por quê? O estudo de fase 3 tem como objetivo demonstrar, além da sombra de qualquer dúvida, que aquele remédio não só funciona, mas é melhor do que o que a gente tem feito até hoje, tá? Então, a gente faz um estudo no qual a gente compara o tratamento novo com o remédio novo com o remédio antigo que já está sendo usado e já aprovado. Então, o estudo fase 3 demanda centenas, quando não milhares de mulheres. E por isso mesmo, ele não pode ser feito num lugar só. Estudos de fase 1 costumam ser feitos em uma instituição, um hospital, né? Normalmente em parceria com a empresa que é dona da droga, pelo número pequeno de pacientes envolvidos. O estudo fase 2 costuma ser feito em alguns hospitais, normalmente no mesmo país. Os estudos de fase 3, eles precisam de milhares de mulheres, às vezes. Então, eles são feitos normalmente no mundo todo ao mesmo tempo. Um estudo sendo conduzido no mundo todo. Posso dar o exemplo nosso da Camargo. Nós temos uma série de estudos abertos para muitos tipos de câncer diferentes. Para câncer de mama, no momento, nós temos 2 estudos abertos e mais 2 que estão em vias de abrir, que são estudos fase 3. Então, nós, junto com centenas de hospitais pelo mundo, estamos nos coordenando para incluir pacientes nesse estudo, dar a possibilidade de tomar o remédio para a gente poder beneficiar a mulher e comprovar se o remédio, de fato, é melhor do que o que a gente tem feito até hoje. Tá? Uma coisa que é difícil de lidar nesses estudos fase 3 é que, para a gente poder provar que um remédio funciona, a gente precisa que tenha mulheres que tomem ele, mas a gente também precisa que tenha mulheres que não tomem ele. Então, toda vez que você considerar participar de um estudo de fase 3, você tem que lembrar que você vai ser randomicamente alocada, ou seja, o seu médico, o hospital onde você está entrando para participar desse estudo, não controlam qual remédio você vai tomar. Quem controla isso é um algoritmo
nem a própria empresa que fabrica o remédio controla. E frequentemente, estudos fase 3, a gente nem sabe qual tratamento a pessoa está tomando, tá? Que a gente chama de estudos cegos. Por que a necessidade de randomizar e por que a necessidade de conduzir um estudo cego? A necessidade de randomizar é porque a gente só tem como saber se um remédio funciona se a gente comparar com o tratamento anterior. Tá? E às vezes, infelizmente, o tratamento anterior se mostra tão bom quanto ou melhor que o tratamento novo. Infelizmente, às vezes isso acontece. A necessidade de ser cego é porque é para tentar impedir que exista um viés. O que é um viés? Por exemplo, se o seu médico está super empolgado com esse novo remédio, ele pode prestar mais atenção em você. Ele pode cuidar melhor de você, porque ele está super empolgado com o fato que você está tomando esse remédio novo. E, dessa forma, acabar vendo coisas que não seriam vistas se ele não soubesse. E isso pode fazer com que tenha uma distorção dos resultados dos estudos. Então, por isso que é importante que o estudo seja cego, tá? Nem todos os estudos lançam mão dessa estratégia. Às vezes, os remédios têm toxicidades tão típicas, né? Que é impossível você não saber o que o paciente está tomando. Então, não adianta fazer um estudo cego, tá? Mas os melhores estudos, os mais clássicos estudos, têm essa estrutura. Então, nem a paciente sabe o que ela está tomando, nem o médico sabe o que ela está tomando, nem a empresa sabe quem que está tomando qual remédio. Tá? A gente só descobre no fim do estudo. Se no estudo fase 3 o remédio demonstrar que funciona, a empresa que é dona do remédio, e a maior parte dos remédios hoje em dia são de empresas, né? São de empresas do ramo farmacêutico, a empresa vai pegar os dados desse estudo e vai começar a levar para os governos dos diversos países para obter aprovação, tá? Isso é uma parte fundamental do processo. O primeiro governo que normalmente é usado como índice é o governo americano, né? Que tem o FDA, né? Que controla a liberação de novos remédios por lá. E normalmente é o primeiro a opinar. E os outros países normalmente agem em reação ao que o governo americano decidir. Agora, uma coisa que é importante ficar clara é que nem sempre esse processo é um sucesso. Aliás, na maioria das vezes não é. 95% dos remédios que começam a ser testados no laboratório não chegam para vocês. Porque no meio do caminho fica claro que eles não funcionam. Tá? Isso é muito triste, mas é a realidade. Tá? E isso encarece o processo todo. Tá? Frequentemente, nós médicos e vocês pacientes se deparam com o custo alto de um novo remédio, né? E tem muitas coisas que compõem esse alto custo de remédios, mas um dos elementos, que eu vou me ater aqui só a ele, é o fato de que o remédio que chegar no mercado, ele tem que pagar todos os outros que falharam no caminho. E o processo de você fazer teste laboratório, estudo fase 1, estudo fase 2, estudo fase 3 é extremamente caro. A estimativa é que uma droga para câncer hoje em dia, para chegar no mercado, ela custa $1 bilhão para a empresa, para fazer o desenvolvimento de uma droga com sucesso. Então, você imagina 1 bilhão só para que teve sucesso. E você tem todo o dinheiro das outras que, infelizmente, não tiveram sucesso. Então, é um processo extremamente caro, extremamente complexo. Tá? Se você está participando de um estudo, ou se você está considerando participar de um estudo,
é muito importante que você entenda a importância desse passo que você está tomando. Porque você não está fazendo só uma coisa para você. Você está fazendo uma coisa para todas as mulheres que têm câncer de mama. E é por isso que é muito importante que você continue no estudo. Não é incomum, depois de um tempo no estudo, especialmente o estudo que envolve um tratamento longo, como alguns estudos adjuvantes depois de cirurgia envolvem, às vezes 1 ano, 2 anos, que a gente queira desistir. Que a gente fique saturada, que os efeitos colaterais estejam atrapalhando a nossa vida, que a gente queira voltar para a nossa vida normal. Mas é muito importante lembrar que quem está participando de um estudo está fazendo isso não só por si, mas por outras mulheres. E também por outros homens que podem ter câncer de mama, porque homens também têm câncer de mama, embora seja raro. Porque uma vez que a gente entra no estudo, cada estudo tem um número de pessoas que vai poder participar nele. Esse número não pode ser mudado normalmente, tá? E uma vez que você tem entrado no estudo, ninguém vai poder pegar o seu lugar depois. Então, se você desistir, o seu tratamento, o seu lugar foi perdido. Outra mulher não pôde entrar nesse estudo. E, mais sério, quando muitas mulheres desistem do tratamento de um estudo, esse estudo pode falhar. Ele pode falhar não porque o tratamento não funciona, mas porque as mulheres não tomaram o tratamento. Isso é uma coisa que a gente viu recentemente acontecer em grandes estudos de drogas extremamente promissoras, como, por exemplo, o palbociclib, como, por exemplo, lapatinib, alguns anos atrás, que a gente tinha muita esperança que eles iam curar mulheres depois da cirurgia, e que não foi o que os estudos mostraram. Possivelmente porque muitas pessoas desistiram de participar do estudo durante a condução. Tá? Então é muito importante. Uma vez se comprometendo com entrar no estudo, seguir ele até o final. Tá? E o médico que estiver cuidando de você, ou a médica, eles estão lá para te ajudar a continuar no estudo. Então é muito importante falar o que você está sentindo, não só fisicamente, mas emocionalmente. E trabalhar junto ao médico para que você possa continuar no estudo. Outra coisa que frequentemente as mulheres que estão participando do estudo trazem é o medo de estar tomando placebo. Às vezes, quando a gente está numa situação em que a gente não tem um remédio padrão para comparar um remédio novo, as mulheres que caem no grupo controle, ou seja, no grupo que não vão tomar o tratamento novo, recebem um placebo. O que é um placebo? Um placebo é uma pílula de açúcar, uma injeção de água, tá? De soro. É algo que não dá para diferenciar do remédio quando você olha para ele, mas que não tem princípio ativo. Isso é feito para manter o cegamento do estudo. E não é infrequente mulheres que estão participando de estudos e que não estão sentindo nenhum efeito colateral acharem que estão no grupo placebo e quererem abandonar. Porque, de fato, é chato estar no grupo placebo. E é chato ter que participar, fazer tudo o que a gente tem que fazer quando a gente está no estudo clínico. E é mais chato ainda do que um tratamento normal, né? O tratamento para câncer já é um tratamento cansativo. Tem que ficar no hospital, tem que ficar fazendo exame e consulta e tudo mais. Mas quando a gente está no estudo clínico, isso é mais pesado ainda. Porque você tem mais exames, tem mais visitas, tudo é mais cansativo. Então, pensar nisso quando a gente acha que a gente está tomando um placebo, pode deixar a gente desmotivado a continuar. Mas, lembre-se do que eu falei. Se a gente abandona um estudo, a gente compromete o resultado do estudo. E pode acabar comprometendo a possibilidade de outras mulheres receberem aquele remédio no futuro. A outra coisa que a gente tem que ter em mente é que tem pessoas que não têm efeitos colaterais quando tomam remédios.
né? Até em quimioterapia, e tenho certeza que algumas de vocês experimentaram isso, passaram pela quimioterapia sem nenhum efeito colateral, ou sem praticamente nenhum efeito colateral. Existe muita variabilidade. Então não dá para ter certeza que só porque a gente não está passando mal, que a gente está tomando um placebo, tá? Enfim, esse é o processo de desenvolvimento de um remédio, tá? No Brasil, a gente participa em geral de estudos fase 3, de alguns estudos fase 2. A nossa agência que autoriza a venda de remédios no Brasil é a Anvisa. Mas é muito importante lembrar que, infelizmente, às vezes a Anvisa dá autorização para um remédio ser vendido no Brasil, mas a empresa não lança imediatamente o remédio, né? Um exemplo recente disso é o trastuzumab deruxtecan, que é uma droga extremamente promissora, mas que ainda não foi lançada no mercado brasileiro, apesar de estar aprovada. Porque a droga demora muito para ser fabricada e, por ser muito boa, os estoques são baixos. Então, a empresa ainda não está se sentindo confortável de lançar em muitos mercados. Tá? Então, a gente tem ainda esse passo. A Anvisa tem que aprovar e a droga tem que ser disponibilizada no mercado brasileiro, né, para a gente poder se beneficiar dela. Esse é o processo científico rigoroso para que um remédio seja aprovado. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está fazendo tratamento para câncer em não tomar remédios que não sejam comprovados. Tá? Não é incomum, quando a gente descobre que a gente está com câncer, que chovam sugestões de tratamentos de familiares, de amigos, de pessoas que já tiveram câncer. É uma maneira de tentar ajudar, lógico. Mas, infelizmente, a gente pensa, não, isso é uma coisa natural, não tem problema. Eu quero que vocês sempre lembrem que tem muitas quimioterapias que a gente usa que vêm do mundo natural. A famosa vermelha, a adriamicina, vem de um caramujo no mar na Itália. O paclitaxel, o Taxol, que tantas de vocês devem ter tomado toda semana quando estavam fazendo quimioterapia, vem de uma árvore na China. Então não existe para o nosso corpo, não existe para o nosso fígado essa separação entre artificial e natural. Então tem que tomar extremo cuidado com drogas ou substâncias que não tenham sido aprovadas e não tenham passado por todo esse processo. Tá? Uma coisa final que eu queria discutir com vocês, que é muito importante, se chama cautela. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado em se precipitar, se empolgar, tanto como médico quanto como paciente, se empolgar com drogas novas que ainda não estão aprovadas, mas que têm resultados promissores. A gente tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente tem remédios que inicialmente parecem funcionar muito bem e depois demonstram não funcionar. Ou que parecem ser bem tolerados e que depois demonstram não ser bem tolerados. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com o afã, a pressa para usar o último remédio que foi apresentado ontem num congresso. Enquanto um remédio não tem resultados sólidos e não tem aprovação de órgãos governamentais, é muito perigoso fazer uso dele. Tá? É uma coisa que realmente não pode ser recomendada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que esperar.
Porque às vezes os resultados são muito interessantes no começo e depois eles se revelam não tão interessantes. E uma vez que a gente tomou um remédio e que a gente sofreu um efeito colateral, não tem como voltar atrás, né? Vocês sabem disso melhor que eu. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso. Eu espero que vocês entendam melhor como é que funciona para trazer um remédio da ideia até vocês, tá bom? Espero que todos vocês estejam gostando desse congresso e muito boa sorte no tratamento de vocês todas. Tchau, tchau.